Está todo mundo participando. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou a professora Cileia Chiquini. E eu tenho um convite muito especial para você que leciona na EBD. No período do dia 11 a 14 do mês de julho, na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, ocorrerá a 36ª Conferência de Escola Dominical promovido pela CGADB e também CPAD. Neste evento, estarei palestrando sobre os seguintes temas: formando professores de surdos na igreja e também sobre o tema Histórias Bíblicas para Pessoas Especiais. Conto com a sua presença. Participe deste maravilhoso evento e tenha certeza, Deus tem uma palavra linda para os nossos corações. E até o dia 11 do mês de julho. E que Deus te abençoe. Atenção, região sul, 36ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Nilton dos Santos, Pastor Josué Cipriano, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Clayton Pomerening, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa, desde pastores, superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Florianópolis. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 36ª Conferência de Escola Dominical, 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. I'm so grateful to CPAD for translating some of my books into Portuguese for use in Brazil. I always love my time in Brazil, and I'm looking forward to being with you at the CPAD Theological Conference, the first one. So I encourage you to come. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Com alegria e gratidão, estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus
pela sua graça, infinita bondade e misericórdia, e a grande oportunidade e o privilégio de podermos, mais uma vez, estar nos dirigindo a cada um dos irmãos, e esta feita pela graça de Deus, para uma reflexão com base na nossa lição da classe de adultos. Quero agradecer à nossa convenção geral, na pessoa do pastor José Wellington Costa Júnior, ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do nosso Conselho Administrativo da Casa Publicadora. Minha profunda gratidão também ao irmão Ronaldo e ao pastor Alexandre Coelho, irmão Ronaldo, nosso diretor executivo da CPAD, e o pastor Alexandre, o diretor de publicações, e toda a equipe da Casa Publicadora, que tem servido a Deus com a produção de literatura sadia, bíblica, de conteúdo doutrinário, teológico para a nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil e em outras partes também que tem sido alcançado. Nesse trimestre, nós estudaremos 2 livros históricos do Antigo Testamento. Vamos estudar os livros de Ruth e de Esther. Antes de fazermos o estudo do livro, da lição propriamente dita, nós queremos apresentar o livro de apoio, né? Nós temos o livro de apoio, que é muito importante para os professores durante o trimestre. E o tema geral do trimestre, que também é o título do livro, é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinos divinos ou os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O primeiro destaque que nós queremos fazer é para o aspecto teológico. A nossa lição vai inicialmente, de maneira transversal, todo o conteúdo dela, destacar a pessoa do Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus de Israel. Um Deus que é eterno, um Deus que é autoexistente, né? Um Deus que é autossuficiente, né? Que existe de maneira transcendente em relação à sua criação, mas que também interage com a sua criação. Por isso que o texto diz assim, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então o trimestre vai enfocar o caráter da imanência de Deus. Deus, mesmo sendo transcendente, mesmo existindo à parte de toda a criação, porque a pessoa de Deus não se confunde, obviamente, com a sua criação, o Criador não se confunde com a criação. Todavia, a criação não está posta ao léu. O Deus que criou todo o universo governa o universo, governa as nações, governa as nossas vidas. Então Deus age sustentando todo o universo, mas Deus age também quebrando, por vezes, o curso da natureza para cumprir os seus propósitos através dos milagres, né? Por exemplo, interferindo em todo o sistema solar para atender a oração de um homem, como fez no caso de Josué, para que o povo de Israel tivesse mais tempo de vencer uma batalha. O Deus que também faz cessar o curso das águas de um grande mar, como o Mar Vermelho, operando também um grande milagre, né? Também as águas do Jordão. O Deus que ressuscita mortos, que cura enfermos, ou seja, o Deus que faz milagres. Mas nesse trimestre nós enfocaremos sobretudo o Deus da providência, o Deus que age através dos eventos naturais, dos fatos da vida cotidiana, das pessoas, das famílias e também dos reinos para cumprir os seus propósitos. E isso nós vamos ver na vida das principais personagens, a vida de Ruth, uma camponesa moabita, a quem Deus usou para inseri-la na linhagem do Messias, e também na vida de Esther, uma órfã judia que Deus acendeu e colocou no trono do grande reino persa, né? Um dos maiores reinos de todos os tempos, não só em extensão, mas também em poder político, poder econômico, assim por diante. Então esse é o tema que vai nortear todo o nosso trimestre. Os 2 livros que nós estudaremos, como disse, são livros históricos. O livro de Ruth e o livro de Esther. Ao estudarmos esses 2 livros, nós vamos enfocar 2 momentos diferentes da história da nação de Israel. Primeiro momento, com Ruth, o tempo dos juízes. O segundo momento, com Esther, o período
pós-cativeiro babilônico, né? O período do pós-exílio babilônico. Então são 2 períodos da história de Israel. É muito importante que tracemos um breve panorama da nação de Israel. Quando Deus chama Abrão, ainda lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o que está registrado em Gênesis 12, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Aí nós temos a vida dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, a ida da família de Jacó para o Egito, e ali no Egito essa nação é forjada. Por isso a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 20, né? O próprio Moisés diz assim: o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como se vê neste dia. Então, a saída do Egito marca o início da nação de Israel. Ali, então, a nação de Israel começa a existir. Ela foi forjada no Egito, né? E Deus a tira do Egito agora para constituí-la como nação. E lá no Sinai, Deus dá a Moisés e a todo o povo uma amostra muito clara de qual era o propósito de Deus com essa nação de Israel. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aí é Deus falando com Moisés, para Moisés transmitir ao povo de Israel esse projeto de Deus com a nação. Então, qual o projeto de Deus com a nação de Israel? Não era apenas um projeto de exclusivismo. Israel seria então um farol, seria para Deus um reino sacerdotal. Israel seria o repositório das verdades da salvação e seria também o veículo dessas verdades, apontando para o Redentor eterno, Jesus Cristo, que viria da nação de Israel. Então, o propósito de Deus com Israel era que Israel o servisse, o adorasse, e que as nações da terra, vendo a glória de Deus em Israel, também crescem, aderissem ao Deus de Israel e passassem a servi-lo. Então, a mensagem que há aqui em Êxodo, e também que há, especialmente no livro de Ruth, é que a salvação também no Antigo Testamento era pela graça e não era exclusiva para a nação de Israel. Até porque Ruth, a moabita, é um exemplo, né? Sendo do reino de Moabe, ela não teria possibilidade humana alguma de ingressar na nação de Israel e alcançar a salvação se não fosse a graça de Deus. Então, o propósito de Deus com Israel era exatamente esse, que fosse um farol, né, para que as nações vissem a glória de Deus em Israel e crescem no Deus de Israel e deixassem a idolatria, o paganismo. Porque na antiguidade todas as demais nações eram politeístas e Deus então elege a Israel como uma nação monoteísta com a finalidade de que as demais nações pudessem servi-lo como único e verdadeiro Deus. O início dessa nação então se dá em 1446 a.C., que é a data aproximada para o início do Êxodo. O povo de Israel sai do Egito aproximadamente em 1446. As datas que nós falarmos aqui, gostaria de informar ao professor que são datas aproximadas, né? Nós não temos datas exatas. As datações do Antigo Testamento, os eventos bíblicos, elas não são exatas, existem muitas discussões em relação a essas datas. Mas nós vamos usar as datas que são mais convencionais, né? Então, as datas que nós falaremos aqui são as datas mais convencionais. E a maioria dos estudiosos da Bíblia entendem que a data do Êxodo foi 1446. 40 anos no deserto, então em 1404 começa a conquista da terra prometida por Josué. A primeira fase da conquista, né, durou 7 anos, foi a conquista da maior porção
das terras. E depois nós temos aproximadamente mais uns 23 anos que as tribos fazem também conquistas esparsas, né, durante esses 23 anos. Mas qual o problema da nação de Israel no tempo da conquista? Então vamos lá. Nós temos a primeira fase da nação, que é a nação no deserto, os 40 anos. A segunda fase da história é a fase da conquista. O problema da conquista, como todos nós sabemos, é que a conquista ela não foi inteira, não foi cabal. O povo de Israel não desalojou todas as nações que estavam lá. Fez alianças com algumas delas e outras, especialmente depois, inclusive, da morte de Josué, as tribos simplesmente permitiram que nações ficassem. E algumas nações no coração da terra de Canaã. E essas nações, então, vão influenciar o modo de vida do povo de Israel. Então, o período dos juízes vai ser marcado exatamente por essa característica, essa influência cultural, de costumes e, sobretudo, espiritual, que as nações que ficaram na terra de Canaã vão exercer sobre as 12 tribos de Israel que estavam lá estabelecidas. Então, portanto, nós temos aqui a terceira fase da história, que é a fase dos juízes. Por que é importante a gente estabelecer isso nessa primeira aula? Porque o livro de Ruth está encravado nesse período dos juízes. Então, o período dos juízes é um período de apostasia, é um período de anarquia, é um período de idolatria, né? O versículo que marca o período dos juízes é que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então era um período de relativismo, né, moral, de secularismo, cada um fazia aquilo que lhe interessava fazer. Também é um período de muita fragmentação. As tribos se fragmentaram muito durante o período dos juízes. E, inclusive, houve até nós podemos chamar de fratricídio. As próprias tribos começaram a lutar entre si, né? Houve uma divisão tribal muito grande nesse período dos juízes. Período que durou aproximadamente 325, 350 anos, que vai de 1375 a 1050. Então esse é o período dos juízes. Também é preciso destacar a idolatria. A nação de Israel deixa então a adoração de um único Deus e passa a adorar os deuses cananeus, especialmente Baal e Astarote, né? Baal, que era o deus da chuva, o deus da fertilidade do campo, e Astarote, que era a deusa do sexo, da fertilidade humana e a deusa da guerra. E os muitos Baalins, né? Os muitos Baais, né? Os Baalins, que eram assim chamados, que a nação de Israel, as tribos, né, passam a adorar durante esse período. Então nós vamos ter também no período dos juízes violência e imoralidade, inclusive imoralidade sexual, né? Vamos ter na idolatria, inclusive a oferta dos filhos, né, dos judeus, dos hebreus, né, como um todo, né? Que aqui ainda não se usa o termo judeu, também queremos enfocar isso nas aulas seguintes. Aqui ainda se usa o termo israelita, né? Porque era a nação inteira. Então, os israelitas entregando seus filhos para serem oferecidos em sacrifícios aos deuses, né? A Moloque, ao próprio deus Quemos, que era o deus moabita, que também alguns estudiosos entendem que era uma espécie de versão também do próprio deus Moloque. Então, resumindo, era uma degradação muito grande. Mas nesse período dos juízes, o livro de Ruth aparece como um lírio no meio dos vales, como uma rosa no deserto, para mostrar que mesmo naquele período de grande degradação espiritual, havia também um povo remanescente, né? Havia um remanescente. Então, isso... falando disso, a gente já entramos necessariamente na lição de número 1, que vai falar das duas importantes mulheres na história de um povo, né? Então, nós já fizemos essa introdução, que é essa parte histórica, e faremos então agora uma abordagem do primeiro ponto, né? Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi.
Então nós vamos fazer uma reflexão, uma síntese do livro de Ruth. Esse livro histórico, um dos livros históricos, né, do Antigo Testamento de grande relevância. E o livro de Ruth, como nós já falamos, ele está situado nos dias dos juízes, né? O próprio capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui nós temos o contexto histórico e o contexto geográfico. O contexto histórico nós já abordamos, que é os dias dos juízes. Nós não sabemos exatamente qual a data desses fatos históricos, mas muito provavelmente esses fatos se deram na segunda metade do período dos juízes, né? Aí, certamente depois de 1200, 1150 aproximadamente, porque a personagem principal desse livro, Ruth, será nada mais, nada menos que a bisavó de Davi. Então, por essa questão aí genealógica, nós entendemos que o livro de Ruth, os fatos tratados no livro de Ruth, se deram já na parte final aí, na segunda metade do período do juiz. O segundo contexto que nós temos aqui, já no primeiro versículo, é o contexto geográfico. Dentro do contexto geográfico, nós temos a família de Elimeleque, que sai da Judéia, sai de Belém, de Judá, e vai peregrinar nos campos de Moabe. A cidade de Belém, que a Bíblia também chama de Efrata, alguns estudiosos entendem que são nomes sinônimos, outros acham que a região de Efrata era uma porção maior de terras, na qual Belém era uma espécie de distrito de Efrata. Mas a Bíblia usa Belém e Efrata como palavras sinônimas, como o nome de uma mesma localidade. Então, Elimeleque, um belemita, sai de Belém, né, que é casa de pão, né, no hebraico, e vai peregrinar nas Campinas de Moabe. As Campinas de Moabe, como nós sabemos, a terra de Moabe, os moabitas eram descendentes da relação incestuosa entre Ló e a sua filha primogênita. A região de Moabe é onde hoje está o sul da Jordânia, mais ou menos a parte intermediária da Jordânia, mas mais para o sul da Jordânia, a leste do Mar Morto. Uma região aí montanhosa que fica aproximadamente mais de 1.400 metros acima do nível do Mar Morto e mais de 1.000 metros acima do Mar Mediterrâneo. Então, uma região montanhosa. Então, Elimeleque sai de Belém, que fica aproximadamente 1.100 metros acima do Mar Morto e mais de 770 metros acima do Mediterrâneo. Então ele desce até o Vale do Jordão e sobe, né, para as montanhas, para os campos, para os planaltos de Moabe. E ali ele peregrina juntamente com a sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, né, Malom e Quilion. E ali eles se casam com moabitas, né? E uma delas, Ruth, que será a personagem principal desse livro. Aí nós vamos estudar a amizade de Ruth com Noemi, com a sua sogra, né? Especialmente, isso é muito retratado depois que morre tanto Elimeleque, né? Que, aliás, o casamento das moabitas com os filhos se dá após isso, e depois morrem os maridos de ambas, tanto de Orfa quanto de Ruth. E então Noemi decide voltar para Belém. No primeiro momento, as suas 2 noras decidem vir com ela, mas ela insta para que elas permaneçam lá em Moabe, porque ela, pela idade, não tinha mais condições de ter filhos, para que elas viessem se casar e gerar a descendência. Depois, então, dessa palavra, Orfa decide voltar, mas Ruth se apega a Noemi. Então, durante o trimestre, nós estaremos tratando dessa belíssima amizade, profunda amizade entre Ruth e Noemi. Um belíssimo relacionamento entre sogra e nora, né? Entre nora e sogra. Então, as duas apenas peregrinam de volta para Belém. Uma viagem de pelo menos uns 120 quilômetros, segundo alguns estudiosos,
talvez uns 160 quilômetros, numa região inóspita, íngreme, perigosa, mas elas fazem essa viagem de volta. Já em Belém da Judéia, aí nós vamos verificar Ruth, né, que se dispõe a catar espigas nos campos de Belém e vai, né, exatamente para um campo que pertencia a Boaz, que era parente de Elimeleque. Então aí nós vamos ver a providência de Deus, né? Isso para o homem, né? Para os que não creem na providência de Deus é um acaso, mas nós sabemos que Deus estava aí trabalhando nos fatos, através dos fatos naturais, para cumprir os seus propósitos. Então vamos estudar sobre o conhecimento que há entre Ruth e Boaz, que vai culminar no casamento entre Ruth e Boaz e o nascimento de Obed, né? Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Aí nós vamos ver essa linhagem davídica e messiânica através do livro de Ruth. Então, uma belíssima história que nós estudaremos durante esse trimestre. Mas, o último ponto da lição, nós vamos falar, no último ponto nós tratamos já de Esther. Aí nós vamos dar um salto na história, né? Não só um salto cronológico, mas um salto geográfico. Nós vamos sair da Judéia e nós vamos para a Pérsia, né? Nós vamos para o extremo da Mesopotâmia, né? Onde se estabelecia a Pérsia, na verdade já depois da Mesopotâmia, porque já está no Elão, né? A cidade de Suzã está no antigo Elão, né? Onde hoje é o Irã. Então nós vamos avançar aí na história de Israel em 5 séculos. Então vamos sair do período dos juízes, vamos atravessar a monarquia unida com Saul, com Davi, com Salomão, a monarquia dividida a partir de Roboão, de Jeroboão, onde vamos ter então o Reino do Sul, o Reino do Norte, aí vamos passar pela queda do Reino do Norte frente ao Império Assírio em 722, aí vamos avançar mais um pouco com a história de Judá e o cativeiro babilônico, que começa em 605, né, que foi a primeira leva de cativos para a Babilônia, depois 597, 586. Aí nós vamos até o fim do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, né, em 538, quando, então, já no primeiro ano do imperador Ciro, o grande imperador persa, que derrota a Babilônia, naquela fatídica noite ali, daquele banquete de Belsazar, quando o exército da Pérsia invade, sob o comando de Gubaro, né, que era o general persa, que estava coordenando ou dirigindo, né, o exército persa, e então cai a Babilônia, e agora surge a Pérsia. E a sede do império é transferida para a cidade de Suzã. Suzã, que fica no antigo Elão, já era território persa. Então todas aquelas cidades da Babilônia, a própria Babilônia como cidade em si, porque Babilônia não é apenas uma cidade, mas era uma nação também, e depois um império. Então todas as cidades babilônicas e as cidades também que pertenciam às regiões da Média e da Pérsia, né, vão agora integrar todo o Império Persa. E aí nós vamos ter o livro de Esther. E o capítulo 1 do livro de Esther, o versículo 1 diz: "E nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias." Então aqui nós temos o contexto histórico, os dias de Assuero. Assuero era filho do rei Dario, né? Dario foi o imperador persa que expandiu o reino desde o rio Indo, já na divisa da Índia, né, até a Etiópia, né, na África, e conquistou também algumas cidades depois da Anatólia e na região da Trácia, já do território grego. Algumas cidades gregas se tornaram vassalas do Império Persa. Então o império era muito grande e Assuero reinava nesse império. Neste momento aqui, nós já tivemos o primeiro retorno dos judeus, né, em 538,
sob a liderança de Zorobabel, né? Foi para fazer a fundação, a construção do templo, mas aí esse processo é interrompido. Aí nós temos o capítulo 6 do livro de Esdras, que narra até o capítulo 6 o trabalho dessa primeira leva, né? Aí o ministério de Ageu, de Zacarias, que são profetas que Deus usa para incentivar o povo, para exortar o povo para a construção do templo. Mas entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7, nós temos aí um hiato de 60 anos. E nesse período de 60 anos é que nós vamos ter a história de Esther, que será narrada aqui nesse livro e compreende 10 anos de história, de 483 a.C. a 473. E para resumir, falaremos então de uma judia, uma órfã, né, de pai e de mãe, criada pelo primo Mardoqueu, que também, numa providência de Deus, tornou-se a rainha. Aí tem o plano maquiavélico de Amã, de matar todos os judeus, né? Aí o povo de Israel já não era mais chamado de israelitas, aí sim já eram os judeus nesse período, né? O termo judeu já designa os judeus, aí, os israelitas de todas as tribos. Aí o nome de judeu prevalece já nesse tempo. E aí agora, Esther sendo rainha, ela vai ter a coragem, a fé, a confiança em Deus acima de tudo, de entrar à presença de Assuero. Aí vamos ter a história dos 2 banquetes, né, os quais ela convida também Amã, e termina revelando o plano maldoso de Amã, e então Assuero emite um decreto que permite ao povo judeu se defender, tá certo? E o povo, no dia da matança, o povo se defende, né, também ajudado pelos príncipes, pelos maiorais persas, que entenderam que Assuero tinha mudado de ímpeto, né, de vontade, de posição, e há então aquele grande livramento do povo judeu, e é instituída a festa do Purim. Então esse é o resumo dessa belíssima história. E o ponto 3 da lição, o final da lição, inspirados nessa reflexão que nós já fizemos, né, dessas 2 mulheres, nós falaremos sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Deus usa tanto homens quanto mulheres para protagonizarem histórias extraordinárias para cumprir os seus propósitos. O que não há é inversão de papéis, mas Deus tanto usa homens como usa mulheres. Nesse trimestre, permitindo Deus, nós estaremos estudando essa belíssima história, essas belíssimas histórias, com exemplos inspirativos não só para mulheres, porque temos também outros personagens que são de muita inspiração. Que Deus te abençoe, que vocês possam ter uma excelente aula aí em cada classe, escola dominical, e no próxima aula queremos tratar, permitindo Deus, da nossa segunda lição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.